Tá. Boa noite, pastor. Boa noite. Seu nome completo. José de Carvalho Faustino, Sua idade. 61 anos. Cidade em que nasceu. Nasci na cidade de Goiás, na verdade numa fazenda, ali bem próximo da cidade de Goiás. Quantos filhos? 2 maravilhosos filhos. Mora onde? Chácara, apartamento, casa? Oh, meu Deus, pela misericórdia do Senhor, moro num apartamento, ali no Portal dos Buritis, Negrão de Lima. Eu agradeço muito a Deus por isso. Quanto tempo o senhor tem de crente? Antônia, 40 anos que sirvo a esse Senhor e só bênção, só vitória. Quantos anos você tem de pastor dirigente? De pastor dirigente, só em Vila Nova, é bom que se diga isso. Inclusive, mando um abraço para o meu pastor presidente, pastor Josué Gouveia. Então, eu tenho 37 anos dirigindo congregações, todas elas do Ministério Vila Nova. Quantas igrejas você já pastoreou? Pela graça de Deus, essa aqui é a número 10. Eu estou aqui bem na a MVN Guanabara 2, essa número 10, pela graça do Senhor. Qual o seu maior desafio que o senhor já teve na igreja? Maior desafio, como eu estava dizendo, foi lá no Senador Canedo. Desde o início, quando a gente ia começar lá, irmã Antônia, aquela obra lá, o inimigo não queria que aquela igreja, inclusive hoje, pela graça do Senhor, hoje é a maior igreja da cidade, é a catedral onde está o pastor Luiz Gonzaga, né, meu amigo. Mas no início daquela igreja ali, a gente ganhou um terreno e a gente ia fazer ali o lançamento da pedra fundamental, mas o pessoal reuniu lá para não deixar fazer a igreja. Tem muita dificuldade, mas aí Deus nos deu vitória e nós conseguimos não só lançar a pedra fundamental, mas também construir igreja. Eu me lembro que quando a gente estava começando a construir igreja, no salão pequeno ainda, era um salão de 5x10, o primeiro salão ali, onde está o Irapuru hoje, nós tivemos um problema muito sério, porque deu uma ventania muito forte, e aí derrubou as 4 paredes, que já estava no jeito de colocar a telha, e aquela tarde para mim foi chorosa, mas a gente venceu novamente, né? Construímos aquela primeira igreja, depois construímos a segunda igreja, aquela igreja que está lá hoje já é o 3º templo, né? A 3ª igreja, e é uma bênção, é a mais bonita da cidade. Qual a sua maior decepção já que enfrentou no seu pastoreio? Ah, meu Deus, eu queria que o pastor Jorge estivesse aqui, porque a gente... foi Bela Vista de Goiás. Por quê? Eu nunca dirigi Bela Vista de Goiás. Mas quando eu era pastor no Pompeia, a gente abriu a igreja de Bela Vista, irmã Antônia, e aí nós tivemos uma bênção e um problema. Aí a decepção maior foi lá. Por quê? Porque, assim, primeiro foi um pastor abençoado para lá, que está até hoje no Ministério Vila Nova, mas depois ele teve que mudar, e aí eu apresentei outro pastor para o pastor Jorge, e o pastor Jorge mandou ele para lá, e esse não foi uma bênção. Ainda bem que eu não estou lembrando o nome dele aqui, mas ele foi só tribulação. A gente mandava o dinheiro para ele pagar o aluguel lá, ele gastava, e quando a gente descobriu, meu Deus, eu acho que nem devia estar falando isso aqui, tinha 6 meses que não pagava o aluguel, porque não era pastor, né? Era um aproveitador, mas ainda bem que viu a tempo, né? O pastor Jorge, então, tomou providência e ele brigou comigo, falou: rapaz, como é que você me apresenta uma pessoa dessa? Então foi uma decepção na minha vida, foi a única que eu lembro agora. O que precisa mudar na igreja, ao seu ver? Olha, eu tenho falado bastante assim, a visão, Deus tem me dado uma visão muito forte a respeito da noiva do Cordeiro. Então, eu acredito assim, a gente precisa, como cristãos, a gente começar a olhar a igreja como noiva do Cordeiro, até porque ele vem buscar aqui, é a sua noiva. Ele não vem buscar povo evangélico, ele vem buscar a sua noiva, e a sua noiva tem característica, e toda a escritura sagrada, desde o primeiro livro até no último livro, Deus está mostrando, até mesmo através de Israel, Deus está mostrando como que tem que ser a igreja. Qualquer personagem da Bíblia, qualquer texto que você lê, você vai perceber que Deus está falando com você. Se você é a igreja do Senhor, você vai entender. O problema é que muitas vezes nós confundimos a igreja do Senhor com os campos, com as comunidades. Todos eles são importantes, mas eles fazem parte, e nós
vamos viver na eternidade como igreja do Senhor. Pastor, qual o maior milagre que você já contemplou na igreja? Conversão da minha família foi milagrosamente. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, foi em massa. Minha família se converteu. É claro que todo dia nós estamos vendo conversões nas igrejas. Isso para mim é o maior milagre. Mas a minha família, em especial, eu sempre vou falar isso, tá, sabe? Era pessoas que tinham problema com demônios, sabe? Mas Deus abençoou de uma forma tão maravilhosa que, através da pregação da igreja, todos foram libertados e hoje são obreiros, obreiras, todos estão servindo o Senhor para a glória de Deus. Pastor, responda com uma palavra: esposa. Maravilhosa. A Elaine é uma pessoa maravilhosa, é 80% do meu ministério. Sem ela, com certeza, eu não estaria aqui dando essa entrevista. Filhos. 2 maravilhosos filhos, Leandro e Lucas. Não poderia ser melhor. Trabalhadores, honestos, pessoas que amam a gente, respeitam a gente. Eu sou muito grato a Deus por esses 2 filhos maravilhosos que Deus me deu. Mãe. Minha mãe já dorme no Senhor. Minha mãe foi uma pessoa que marcou muito na nossa vida, né? Eu me lembro que às vezes eu fui uma pessoa muito doente antes de eu conhecer o Senhor. A minha mãe às vezes passava a noite inteirinha ali, não dormia, olhando para mim, se condoendo comigo ali, procurando remédio. Então, minha mãe, Ana Luísa de Carvalho Faustino, nunca vou esquecer minha mãezinha maravilhosa que já dorme no Senhor. Pai. É outro legado importante. Meu pai era aquela pessoa simples, mas um trabalhador, uma pessoa que deixou um legado importante, porque ele sempre nos ensinou a ser simples e ser honesto com as pessoas, e nunca deixar nenhuma confusão entrar no nosso lar. Então, mesmo ele não sendo cristão ainda, que depois passou a ser, né? Mas mesmo na época que ele não era cristão ainda, já era realmente um homem honrado. Júlio Faustino de Lima, meu pai. Perfume. Olha, perfume, eu tô com esse perfume aqui até agora, estou sentindo o cheiro dele. Acho que vocês aí também estão sentindo aí, tá? Um perfume maravilhoso, um perfume importado, que às vezes eu esqueço o nome dele, mas é muito... A Elaine está falando para mim, mas eu esqueci o nome dele agora. Vibrant, mais ou menos assim, viu, gente? Compra que você vai gostar. Comida preferida. Ai, meu Deus do céu, é tão bom, né? Mas eu vou ficar com a carninha de porco, assim, bem gostosinha, a carne de porco. Time do coração. Seleção brasileira, inclusive está começando o jogo aí. Vamos terminar rapidão aqui, vamos assistir o jogo. Cidade preferida. Goiânia. Viagem dos sonhos. Israel. Quero ir a Israel, né? Porque principalmente com essa visão maravilhosa que Deus tem me dado como igreja, quero conhecer a terra do povo que o Senhor colocou como um tipo da igreja do Senhor na terra. Um hobby. Meu hobby eu gosto de notícias, eu gosto de estar sempre acompanhando, através dos noticiários, o que Deus está fazendo no mundo em geral, especialmente, ultimamente agora eu tenho gostado muito mesmo da questão espacial. Eu inclusive acompanhei do começo até o fim, o retorno daqueles 2 astronautas que estavam lá na estação durante 9 meses. Eu acompanhei, deixei de dormir naquela noite para acompanhar a saída deles. É algo que eu acho que tem muito de Deus nisso. Deus tem dado a sabedoria maravilhosa. Então, é isso. Um livro. O Peregrino, eu recomendo. Peregrino é a minha história, viu? Peregrino é a história de um homem que saiu da cidade da perdição, olha aí, e foi em direção à cidade celestial. Ele encontrou muita dificuldade, muitas pessoas que não deu crédito, inclusive a própria família não quis acompanhar ele, mas o Peregrino realmente é uma história maravilhosa que vale a pena a gente, não só o livro, mas também o filme O Peregrino. Calor ou frio? Prefiro o frio. Esporte preferido? Futebol. Praia, piscina, chácara? Chácara, principalmente se tiver aquele rio assim, muita sombra. Aí eu prefiro chácara, eu não sou muito chegado em praia não. Qual o seu livro da Bíblia preferido? Eu gosto do Apocalipse, porque o Apocalipse, ele na verdade é um resumo de toda a Escritura, né? No livro do Apocalipse você entende toda a revelação que Deus quer que a gente saiba sobre o seu Filho, o Salvador, o noivo da igreja. Seu versículo preferido? Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Pastor, para finalizar nossa enquete,
deixa uma mensagem para os novos diáconos que estão se formando agora. Parabéns para vocês, eu passei por aí, viu? Fui diácono, nunca vou esquecer, lá na nossa sede, pastor Ciro me apresentou. Para mim, aquela noite ali foi linda, maravilhosa, e parabéns para vocês. Estão pegando aula, estão se esforçando. Nós nunca deixamos de ser diácono, né? Até hoje eu sou diácono, quero continuar sendo diácono, servindo a Deus, aonde estiver precisando, né? Aonde estiver precisando de mim, eu estou aí. Então, parabéns para você, diácono, diaconisa, continue firme. Então, esse é o meu pastor, José de Carvalho, e estamos finalizando a minha enquete nessa noite com o meu pastor. Muito obrigada. Obrigado, irmã Antônia, e Deus abençoe você, e estamos juntos aqui. E Deus abençoe também o seu professor, que é meu amigo, pastor Leno. E Deus abençoe todo o povo de Deus. Deus abençoe nossa presidência de Vila Nova. Estamos juntos para trabalhar para Deus. Amém.